Este é o Visão CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto, aqui tratamos dos destaques do portal ACI. Como vai, Carol? Tudo bom, professor? Bom, para o episódio de hoje, nós temos um texto que tem a ver com um tema que a gente vem tratando aí de uma forma até repetida, a gente vem tocando no tema ao longo dos vários episódios do Visão ao CI, que é a questão entre divisão ou não, separação ou não, enquadramento de branding e marketing. E para isso a gente sempre conta, né, com a sorte do apoio de um colunista lá do Observatório da Comunicação Institucional. No episódio de hoje é o texto da Daniela Aguiar e ela fala exatamente sobre isso. Então, o título do artigo dela é Repensando o Branding, o fim do marketing centrado no produto. Esse é um tema que particularmente eu acho muito interessante. Confesso que não é minha praia, eu estou mais ali no campo mesmo das relações públicas, né? Do que da parte mais mercadológica da comunicação, que tem o branding. Mas quando eu fui selecionar o texto, e aí eu li a fala, né, a escrita da Daniela, me veio muito outras conversas que nós já pontuamos aqui no Visão OCI, em conversas que eu já tive com o senhor. E aí eu venho na minha primeira pergunta, que vem também logo ali na primeira linha do texto da Daniela. Ela coloca assim, na primeira frase do artigo: na era digital, das possibilidades infinitas, o produto é detalhe, a marca é decisão. E aí a minha pergunta, professor, qual que é a sua opinião com relação a essa frase que para mim, assim, ó, cirurgicamente bem colocada? É a prevalência do significado, né? A prevalência da comunicação. Você falou de comunicação. Nosso assunto, né? No observatório, ele é comunicação. É claro que a gente acaba esbarrando no marketing. Até já foi debatido no observatório se nós deveríamos adotar alguma linha no marketing, né? Porque nós temos cinco causas, até a oportunidade de repeti-las: a transparência ativa, a comunicação pública, o jornalismo responsável, a propaganda com ética e a educomunicação para a cidadania. Quando a gente fala de propaganda com ética, a gente adentra, querendo ou não, no marketing. A comunicação digamos, faz parte de uma dimensão do marketing, que, digamos, seria aquele P de promotion, né? Que não é promoção, leve três e pague dois. Tudo aquilo que você pode fazer para promover a sua proposta de valor. Então, esse é o marketing, né? Os quatro P's, né? Proposta de valor, precificação, eh, praça ou distribuição e promotion, né? Tudo que você pode fazer para promover a proposta de valor. Então, a gente acaba adentrando o marketing há uns 10 anos ou 20 foi atropelado pelo branding. Note que evoluções dos quatro P's do marketing, né, que é lá do McCarthy, lá da década de 50, é, ele evoluiu um quinto P de pós-venda, um sexto P de pessoal, quer dizer, envolver todo mundo, não só o pessoal de vendas. Depois vem um sétimo P de providers, né? Você tem que cuidar dos seus fornecedores, porque o produto que você vende tem que ter qualidade. Então, você vende o carro, mas com que pneu? Então, você compra o carro e ele vem com pneus de uma outra marca, né? No tempo da Ford, que inventou a produção em massa, tudo era produzido pela Ford.
o radiador, os pneus, o escapamento, o painel, os bancos, né? A ideia de montadora era montar peças fabricadas na mesma indústria. Depois, não, radicalmente não. O caráter de montadora, digamos, 1.500 componentes, de 300 fornecedores diferentes em 200 países. É uma coisa louca, né? O processo agudizado pela globalização, porque a globalização busca custo. Se você tem um componente mais barato fabricado na Indonésia, você vai importar de lá. Nós estamos vendo hoje um certo refluxo por conta da pandemia. Descobriu-se, por exemplo, que se estava muito dependente da Ásia, né? China, os tigres asiáticos, até para medicamentos. Medicamentos você ficava dependendo da Índia, que se destacou na indústria farmacêutica. Então, é importante que os países tenham seus próprios níveis de industrialização. Então, está havendo hoje um debate grande sobre isso, medidas de governos, enfim, tentando ter maior autonomia sobre cadeias de suprimentos. Mas isso não muda. O Brasil continua um grande exportador de minério de ferro, né? E aí estão aí os compradores. Aqueles países que importam aço, que não têm a sua indústria siderúrgica, têm que importar o aço, né? Nós temos o ferro, nós temos a siderurgia, mas nós vendemos muito ferro para ser processado em outros países e até adquirimos certos tipos de aço. É bastante complexo o comércio internacional, tá? Enfim, então agora quando você sai do commodity, que é o caso do aço, da soja, e vai para o produto fabricado, ele tem marca. E aí o branding sobressai, né? E a coluna da Daniela Aguiar justamente nos provoca com repensar o branding, não é nem o marketing. Sim, sim. É, e eu achei muito interessante a colocação dela, porque ela vai até também tocar em um outro ponto, que eu vou abrir aqui, mas eu vou pedir 5 segundos depois para o intervalo, que é a posição e o papel do consumidor nessa estratégia toda de marketing, né? E de branding. Mas aí, como eu disse, vamos deixar aqui o pessoal que nos acompanha curioso, tomar um golinho d'água, a gente volta em 5 segundos, é rapidinho. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Professor, então indo para a segunda pergunta desse texto que a Daniela nos traz,
que é o seguinte: ela coloca que o consumidor deixou de ser um alvo para se tornar um agente, né? O dono da narrativa. E aí algumas outras teorias vão falar do consumidor centauro, outras vão falar do prosumidor, né? Mas eu acho que a grande questão é essa posição do consumidor que já não é só passiva, né? Além de ser ativa, ela também é colaborativa, porque, ao meu ver, ela também, essa posição, né? Ela também contribui com sucesso, com fracasso, mas também com o propósito e com o corpo daquela propaganda, daquele branding, enfim, né? Daquele exercício de comunicação. E aí, a minha pergunta é: nesse cenário, quais são os principais desafios, né, desse novo patamar de relacionamento que os profissionais de comunicação podem enfrentar? Bom, eu diria, eu já respondo de cara, que isso está imbricado com o fenômeno da influência, dos influencers, né? Porque isso agudiza aquela ideia do testemunhal, quando você tinha um artista, um atleta aparecendo, dando testemunho. Hoje, muito mais pulverizado esse campo do próprio usuário, que não é famoso, eventualmente, mas que tem muitos seguidores, influenciando pessoas para o consumo de marcas. Mas eu faço aqui um pequeno histórico, que eu acho que cabe, que é no começo de tudo era o profissional de vendas, era a força de vendas, o departamento de vendas. Nessa hora, o consumidor, ele era um número, aí era coisa completamente quantitativa, né? Eu trabalhei na indústria nessa época, né? Ainda peguei departamento de vendas na Proa, né? Então, os vendedores tinham cotas. Isso era tudo quantitativo, entendeu? Claro que os vendedores colocam produtos nos pontos de venda, nas empresas intermediárias. Os vendedores da indústria colocam ou no supermercado ou no mercadinho os produtos. Então, tinha a prevalência do vendedor. Esse cara era importantíssimo. Quando vem o marketing, aí nós estamos falando da década de 70, 80. Estou falando de Brasil, tá? Nos Estados Unidos a coisa é 20 anos anteriores, porque o marketing ele starta mesmo, como a gente conhece, no pós-guerra, né? Década de 40. Né? No Brasil, as coisas 20 anos depois. Então, o que acontecia lá em 50, que acontece em 70. Aí vem o marketing, os departamentos de marketing. Aí o consumidor assume, consumidor, consumidor é rei. Então, você não vai vender mais só. Você vai estudar o consumidor para atendê-lo. Então, é uma revolução total. Agora, quando a gente chega nos anos 90, digamos assim, que surge a disciplina autônoma, eu mesmo ministrei essa disciplina na década de 90 na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, gestão de marcas um, gestão de marcas 2, você coloca o branding na dianteira e aí o branding ele já não é mais da empresa só, é do produto. As empresas têm uma série de marcas e essas marcas explodem em variedade, em atendimento a exigências específicas, né? Aí estamos falando do consumo, né, já de nicho. Não estamos falando mais de segmento de mercado. Estamos falando de nicho. E aí, quando chega o nicho, você encontra o que hoje, né, é o influencer. Né? Então, fiz essa linha do tempo aí para colocar, digamos, o- os momentos em que a ênfase muda de lugar, né?
e hoje está, como você disse, como o artigo explora, né? O consumidor virar agente. É a questão da fidelidade à marca, da lealdade à marca, né? E da própria, ah, digamos, cumplicidade entre o influencer e você, consumidor, entre o influencer e a marca, fazendo esse triângulo. A marca, eu, você. É indivíduo. Estamos falando de smartphones, estamos falando de smart TVs, estamos falando de comunicação peer-to-peer. Exato, exato. Nossa, professor, muito legal. Obrigado por tirar minhas dúvidas. Vou pedir mais um golinho d'água e a gente volta com outro tema também muito interessante, que é o índice de transparência ativa. Vamos lá, então, professor e quem nos acompanha. Vamos para o índice de transparência ativa. Estamos ainda na instância 4, reputação. Vamos agora para a tática 15, divulgação. E aí eu peço, por favor, que o senhor nos explique o item 15.1, comunicação interna, e 15.2, imprensa. Bom, aqui é o nosso playground, nosso que eu digo dos relações públicas, que eu e você somos RPs, né? Aliás, dezembro, sempre lembrando o Dia Nacional de Relações Públicas, dia 2 de dezembro, é o nascimento é a data de nascimento do primeiro titular de um departamento de RP no Brasil, né? 1914, na Light, Eduardo Pinheiro Lobo, que era engenheiro alagoano e assumiu essa responsabilidade de cuidar dos stakeholders. Então, no Brasil, as relações públicas surgiram apenas 8 anos depois de terem surgido nos Estados Unidos, em 1906, com o Ivy Lee. E o Observatório tem um documentário sobre os 100 anos de RP, sobre a atividade centenária. Você que tem interesse nisso pode assistir diretamente no portal. Você encontra ali o link para esse documentário. Então, parabéns para nós, né? RPs. A divulgação é o coração da nossa atividade, é a tradução de publicity. Quer dizer, no Brasil tem essa confusão, até o Marcos Campomar, que é professor de marketing na FEA, USP, explica isso muito bem, e eu trouxe um capítulo em que ele explica isso para o meu livro, Relações Públicas e Marketing, que ele explica magistralmente. Ele diz: no Brasil, publicidade e propaganda são a mesma coisa. As pessoas tratam as duas expressões como se fossem sinônimo, e não são. A propaganda é advertising, a compra do espaço do anúncio no veículo. E publicidade é divulgação, publicity, é aquilo que o RP busca. É colocar o seu nome da sua empresa, do produto, no editorial, convencer o jornalista de que aquela inauguração, de que aquele novo produto, aquele novo livro tem interesse para o público do veículo. Aí ele consegue isso sem pagar. Na verdade, a empresa está investindo no RP,
no trabalho do RP, mas não há dinheiro envolvido nessa aparição da marca lá no veículo. Então, a divulgação é isso, né? Divulgação interna. Essa é a verificação primeira do auditor. Será que as coisas são primeiro ditas dentro de casa? Ou o funcionário corre o risco de saber do novo produto da empresa pela mídia, que é um pecado absoluto, E quantos pecado riscos capital. isso tem, né? Quantos riscos isso tem? Nossa, isso dá um mal-estar quando você descobre uma coisa da tua casa sendo difundida e você não sabia, ou não sabia detalhes. Aí as pessoas te perguntam, escuta, e essa nova filial aí, você não sabe explicar. Olha, é terrível. Então, no capítulo de divulgação, primeiro item, 15.1, divulgar, saber se a comunicação interna cumpre o seu papel, que não é só aquela de comunicação interna, avisos e a parte administrativa. Não, é o assunto de fora, o assunto de venda, o assunto de agressividade ao mercado, de agressão ao mercado, agressão no bom sentido, né? De colocação de um produto, colocação de uma mensagem, colocação de uma campanha, se ela primeiro passou pelos colaboradores. E o segundo, que é o típico, é o caso, é o nome da profissão lá fora, PR, Press Relations. É claro que o nome é Public Relations, mas a gente então usa aí, ó, a nossa cabeça para fazer essa conexão direta com Press Relations, porque lá fora, PR é Media Relations. Né? É essa divulgação que eu mencionei, obter a mídia espontânea, ou a tal da free publicity, porque você convenceu o veículo de que é importante aquilo que você está dizendo, aquilo que você está trazendo no press kit, no press release. Né? E, e segunda, segunda função desse relacionamento com a imprensa, a gestão de crises de imagem pública. Então, você faz relação com os jornalistas nas horas boas, divulgar os lançamentos, os progressos, as invenções, e nas horas difíceis. Estourou uma crise, houve um acidente fatal na empresa, ou então com o produto da empresa houve uma intoxicação, ou pior de todos os casos, que é uma queda de um avião, como é que você gerencia isso estando na empresa, na empresa aérea? Então, e isso no Brasil é tipicamente exercido por jornalista. Embora a gente trate disso em RP, trate isso como função de RP, no Brasil, isso é uma longa história. Se vocês virem o documentário 100 anos de RP no Brasil, vão ver o Carlos Mestieri dar uma aula sobre isso. Em 10 minutos de fala, ele dá uma aula sobre isso. Por que isso aconteceu? Né? E eu não brigo mais essa briga desde 2008, desde que eu produzi esse livro que eu mencionei, Relações Públicas e Marketing. Então, nenhum problema que trate de imprensa o jornalista, cumprindo essa função, é importante que ele não tenha dupla militância. Né? É jornalista de formação, mas não trabalha em redação, que foi o que o Yves Lee fez lá nos Estados Unidos. Ele era jornalista, sacou a nova atividade, a publicação no interesse das empresas, saiu da redação e criou um escritório de RP. Essa é essa é a pegadinha, né? Pegadinha do bem. E não cuida só da divulgação, mas também
das crises de imagem pública. Antes de encerrar o episódio, quero convidar quem tiver interesse em assistir ao documentário. É um material muito rico, aproveitando aí o dia 2, né, que foi o nosso dia, o Dia das Relações Públicas. Confira o documentário, porque ele é muito rico de informações, não só para o campo, né, para entender a profissão, mas também para entender a construção, né, do corpus de relações públicas dentro do nosso país, do estado da arte, até para a gente pensar do estado da arte, do que é a nossa profissão nos dias atuais, e conferir ali falas múltiplas que ajudaram a pavimentar hoje a nossa estrada para a gente poder caminhar aí dentro do mercado de trabalho. Então fica aí o meu convite e a sugestão. Obrigada por mais um episódio. Obrigada a quem nos acompanha, obrigada Mega Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Nós tivemos agora, com uma ajuda luxuosa do Canal Z, uma nova mixagem do documentário. Para quem já conhecia, ele agora está com uma versão um pouquinho menos de ruído. Ele foi produzido em 2014, 2013, 2014, com os recursos da época. E ele ganhou um tapa aí de tecnologia, e a versão que está agora no ar, ela é bem melhor. Então, para mostrar em turmas, para professores mostrarem em turmas, tem material histórico e tem depoimentos de pessoas bem jovens falando do momento atual. Grande abraço aí e até o próximo programa. Abraço, até!